Bom dia! E hoje nós continuamos o livro de Jó, dos capítulos 21 a 30. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, nos batizar na Tua Palavra, para que possamos escutar atentamente e essa palavra cair no mais profundo do nosso coração, das nossas mentes, fazendo mudanças radicais, de acordo com as Escrituras em nossa vida. Amém. Resposta de Jó, capítulo 21. Jó tomou então a palavra nesses termos: ouvi atentamente minhas palavras, que eu tenha pelo menos esse consolo de vossa parte. Permiti que eu fale, quando tiver falado, zombai à vontade. É de um ser humano que me queixo? E como não hei de perder a paciência? Olhai para mim e ficareis estupefatos, e poreis a mão sobre a boca. Quando penso nisso, fico estarrecido e todo o meu corpo treme. Porque os ímpios sobrevivem ao envelhecer, crescem em poderio? Sua posteridade prospera diante deles e seus descendentes sob seus olhos? Suas casas estão em paz, livres de perigo, e a vara de Deus não os atinge. Seu touro é cada vez mais fecundo, sua vaca dá cria sem nunca abortar. Deixa os filhos correr como carneiros, e os seus pequenos saltam e brincam alegremente. Canta ao som do pandeiro e da cítara, divertem-se ao som da flauta. Passam seus dias na alegria e descem tranquilamente à região dos mortos. Ora, dizem a Deus: afasta-te de nós, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem tiramos em lhe fazer orações? A felicidade não está em suas mãos? Contudo, longe de mim esteja o modo de pensar dos ímpios. Quantas vezes vemos apagar-se a lâmpada dos ímpios e a ruína desabar sobre eles? Serão eles como a palha ao vento, como a cinza tragada pelo turbilhão? Deus reserva para os filhos o castigo do pai? Que ele mesmo o puna, para que o sinta, que veja com os próprios olhos a sua ruína e ele mesmo beba da cólera do Todo-Poderoso. Pois o que lhe importa a casa depois dele, se o número de seus meses já está contado? É a Deus que se irá ensinar a sabedoria, a ele que julga os seres superiores. Um morre em pleno vigor, feliz e tranquilo, os flancos cobertos de gordura e a medula dos ossos cheio de seiva. Outro, porém, morre com amargura na alma, sem ter gozado a felicidade. Juntos se deitam na terra e os vermes recobrem a ambos. Por certo, conheço os vossos pensamentos, os julgamentos iníquos que fazes de mim. Dizeis: onde está a casa do tirano? Onde está a tenda em que habitam os ímpios? Não interrogastes os viajantes? Contestarias seus testemunhos? No dia da infelicidade o ímpio é poupado, no dia da cólera ele escapa. Quem reprova diante dele seu proceder e lhe pede contas de seus atos? Levam-no ao sepulcro, ficarão de vigília em sua câmara funerária. Os torrões ovares são-lhes leves, todos os homens irão em sua companhia, e foram inumeráveis seus predecessores. Que significam, pois, essas vãs consolações? Todas as vossas respostas são apenas perfídia. Capítulo 22. Terceira sessão de discursos. Elifaz de Temã tomou a palavra nesses termos: pode o homem ser útil a Deus? O sábio só é útil a si mesmo. De que serve ao Todo-Poderoso que seja justo? Tem ele interesse que teu proceder seja íntegro? É por causa de tua piedade que ele te pune e entra contigo em juízo? Não é enorme a tua malícia e não são inumeráveis as tuas iniquidades? Se razão penhoraste os teus irmãos e despojaste de suas vestes os miseráveis, não davas água ao sedento, recusavas pão esfomeado, a terra era do mais forte e o protegido é que nela se estabelecia. Despedias viúvas de mãos vazias e quebravas os braços dos órfãos. Eis porque estás cercado de laços e os terrores súbitos te amedrontam. Tua luz tornou-se trevas, já não vês de nada, o dilúvio das águas te engole. Não está Deus nas alturas do céu? Vê a abóbada estrelada como está alta, e dizes: que sabe Deus? Pode ele julgar através de nuvens escuras? As nuvens formam um véu que o impede de ver, ele passeia apenas pela abóbada do céu. Queres seguir, pois, rotas antigas, por onde andaram os homens iníquos?
que foram arrebatados antes do tempo e cujos fundamentos foram arrastados com as águas. Exclama a Deus: retira-te de nós. Que poderia fazer-nos o Todo-Poderoso? Foi ele, entretanto, que lhes cumulou de bens as casas, contudo, longe de mim os conselhos dos ímpios. Vendo os justos se alegram, o inocente zomba deles, nossos inimigos estão aniquilados, e o fogo devorou-lhe as riquezas. Reconcilia-te, pois, com Deus, e faz as pazes com ele, é assim que te será de novo dada a felicidade. Aceita a instrução de sua boca e põe suas palavras em teu coração. Se te voltares humildemente para o Todo-Poderoso, se afastares da iniquidade de tua tenda, se atirares as barras de ouro ou pó, e o ouro de Ofir nos pedregulhos da torrente, o Todo-Poderoso será teu ouro e um monte de prata para ti. Então farás do Todo-Poderoso as tuas delícias e levantarás teu rosto a Deus. Tu lhe suplicarás e ele te ouvirá, e cumprirás os teus votos. Formará os teus projetos que terão feliz êxito, e a luz brilhará em tuas veredas, pois Deus abaixa o altivo e orgulhoso, mas socorre aquele que abaixa os olhos. Ele salva o inocente, o qual é libertado pela pureza de suas mãos. Capítulo 23. Resposta de Jó. Então Jó tomou a palavra nesses termos: sim, hoje minha queixa é uma revolta, ainda que sua mão reprima meus suspiros. Oxalá pudesse eu encontrá-lo e chegar até seu trono. Oporia diante de Deus a minha causa, encheria minha boca de argumentos, saberia o que ele iria responder-me e veria o que ele teria para me dizer. Oporia ele contra mim com prepotência? Não, bastaria que lançasse os olhos em mim. Seria então justo a discutir com ele, e eu iria embora definitivamente absolvido pelo meu juiz. Mas se eu for ao Oriente, lá ele não está. Ao Ocidente, não o encontrarei. Se eu procuro ao Norte, não o vejo. Se me volto para o Sul, não o descubro. Contudo, ele conhece o meu caminho. Se me põe à prova, dela sairei puro como ouro. Meus pés seguirão os seus traços. Guardei o seu caminho sem me desviar. Não me afastei dos preceitos de seus lábios. Guardei no meu íntimo as palavras de sua boca. Ele decidiu alguma coisa? Quem o fará voltar atrás? Ele faz o bem que lhe agrada. Realizará seu desígnio a meu respeito e tem muitos projetos iguais a este. Eis porque sua presença me atemoriza, basta o seu pensamento para me fazer tremer. Foi Deus que me fundiu o coração, o Todo-Poderoso me enche de terror, sucumbo diante das trevas, elas cobriram-me o rosto. Capítulo 24. Por que não reserva tempos para si o Todo-Poderoso? E por que ignoram os seus dias os que lhes são fiéis? Os maus mudam as divisas das terras e fazem passar o rebanho que roubaram. Empurraram diante de si o jumento dos órfãos e tomaram em penhor o boi da viúva. Enxotam os pobres do caminho, todos os miseráveis da região precisam esconder-se. Como asnos selvagens no deserto saem para o trabalho, à procura do que comer, à procura do pão para seus filhos. Ceifam a forragem num campo, vindimam a vinha do ímpio. Passam a noite nus, sem roupa e sem cobertor contra o frio. São banhados pelas chuvas das montanhas e sem abrigo achegam-se às rochas. Arrancam o órfão do seio materno e tomam em penhor as crianças do pobre. Andam nus por falta de roupas e esfomeados carregam feixes. Espremem óleo nos celeiros e sedentos pisam os lagares. Sobe da cidade os gemidos dos moribundos, a alma dos feridos grita, mas Deus não ouve suas súplicas. Outros são rebeldes à luz, não conhecem seus caminhos nem habitam em suas veredas. O homicida levanta-se antes do alvorecer para matar o pobre e o indigente. O ladrão vagueia durante a noite. O adúltero espreita o crepúsculo. Ninguém me verá, diz ele, e põe um véu no rosto. Nas trevas, arromba as casas, esconde-se durante o dia sem conhecer a luz. Para eles, com efeito, a manhã é uma sombra espessa, pois estão acostumados aos terrores da noite. Correm rapidamente na superfície da água, sua herança é maldita sobre a terra, já não tomaram o caminho das vinhas. Como a seca e o calor absorvem as águas da neve, assim a região dos mortos engole os pecadores. O ventre que gerou esquece, os vermes fazem dele as suas delícias, ninguém mais se lembrará dele.
A iniquidade é quebrada como uma árvore, maltratava a mulher estéril, sem filhos, e não fazia o bem à viúva. Punha sua força a serviço dos poderosos, levanta-se e já não pode mais contar com a vida. Ele lhes dá segurança e apoio, mas seus olhos vigiam seus caminhos. Levanta-se subitamente, já não existem, caem como os outros, são arrebatados, são ceifados como cabeças de espigas. Se assim não é, quem me desmentirá? Quem reduzirá a nada as minhas palavras? Capítulo 25. Terceiro discurso de Bildade. Bildade de Suás tomou então a palavra nesses termos: a ele o poder e a majestade, em sua alta morada faz reinar a paz. Pode ser contado o número de suas legiões, sobre quem não se levanta a tua luz? Seria justo o homem diante de Deus? Seria puro aquele que nasce da mulher? Se até mesmo a lua não brilha e as estrelas não são puras a seus olhos, quanto menos o homem esse verme, e o filho do homem esse vermezinho. Capítulo 26. Resposta de Jó. Jó tomou então a palavra nesses termos: como tens ajudado bem o fraco e socorrido o braço sem vigor? Como sabes aconselhar o ignorante e dar mostras de abundante sabedoria? A quem diriges este discurso? Sob a inspiração de quem falas tu? As sombras agitam-se sobre a terra, as águas de seus habitantes estão temerosos. A região dos mortos está descoberta diante dele, os infernos estão sem véu. Ele estende o firmamento sobre o vácuo e suspende a terra sobre o nada. Armazena as águas em suas nuvens, e as nuvens não se rasgam sob o seu peso. Vela a face da luz, estendendo sobre ela vela a face da lua, estendendo sobre ela sua nuvem. Traçou um círculo sobre a superfície das águas, até onde a luz confina com as trevas. As colunas do céu estremecem e se assustam com a sua ameaça. Com sua força fendeu o mar, e com sua sabedoria destruiu Raabe. Seu sopro varreu os céus, e sua mão feriu a serpente fugitiva. Eis que tudo isso não é mais que contorno de suas obras, e se apenas percebermos um fraco eco dessas obras, quem compreenderá o trovão do seu poder? Capítulo 27. Jó continuou seu discurso nesses termos: pelo Deus vivo que me recusa a justiça, pelo Todo-Poderoso que enche minha alma de amargura, enquanto em mim restar alento e o sopro de Deus passar sobre minhas narinas, e meus lábios não falarão maldades, e minha boca não proferirá mentiras. Longe de mim dar-vos razão. Até meu último suspiro defenderei minha inocência. Mantenho firme minha justiça, não abandonarei. Minha consciência não acusa nenhum de meus dias. Que meu inimigo seja tratado como ímpio e meu adversário como perverso. Que pode esperar o ímpio de sua oração quando eleva para Deus a sua alma? Deus escutará seu clamor quando a angústia cair sobre ele? Encontrará ele seu conforto no Todo-Poderoso e invocará ele Deus em todo o tempo? Eu vos ensinarei o poder de Deus, não vos ocultarei os desígnios do Todo-Poderoso. Mas todos vós já o sabeis. Por que proferis palavras vãs? Essa é a sorte que Deus reserva ao ímpio, e a parte reservada ao violento pelo Todo-Poderoso. Se seus filhos se multiplicam, é para a espada, e seus descendentes não terão o que comer. Seus sobreviventes serão sepultados na ruína, e suas viúvas não a chorarão. Se amontoa a prata como pó, e se ajunta vestimentas como barro, que amontoem mais o justo quem as vestirá, e o inocente herdará a prata. Constrói sua casa como a casa da aranha, como a choupana que o vigia constrói. Deita-se rico, mas é pela última vez. Quando abre os olhos, já deixou de sê-lo. O terror o invade como um dilúvio, e um redemoinho o arrebata durante a noite. O vento do leste o leva e o faz desaparecer, varrendo violentamente de seu lugar. Precipitam-se sobre ele sem compaixão, e o arrastado numa fuga desvarada, sua ruína é aplaudida, de sua própria casa assobiarão sobre ele. Capítulo 28. Origem da sabedoria. Há lugares de onde se tira a prata e lugares onde o ouro é apurado. O ferro é extraído do solo e o cobre é extraído de uma pedra fundida. O homem põe fim às trevas e escavou as últimas profundidades da rocha obscura e sombria. Longe dos lugares habitados, um povo estrangeiro abre galerias, que são ignoradas pelos pés dos trauseantes, suspensos vacilam longe dos humanos. A terra que produz o pão é sacudida em suas entranhas como se fosse pelo fogo.
Suas rochas encerram jazidas de safiras que contêm pepitas de ouro. A água não conhece a vereda, nem o olho do abutre a enxergou. Os animais ferozes não a pisaram, nenhum animal passou por ela. O homem põe a mão num sílex, derruba as montanhas pela base. Abre galerias nos rochedos, o olhar atento pode ver nelas todos os tesouros. Explora as nascentes dos rios e põe ao descoberto o que estava escondido. Mas a sabedoria onde se encontra? Onde está o lugar da inteligência? O homem ignora o caminho dela, ninguém a encontra na terra dos vivos. O abismo diz, ela não está em mim? Não está comigo, diz o mar. Não pode ser adquirida como um ouro maciço, nem pode ser comprada a peso de prata. Não pode ser posta em balança como o ouro de Ofir, nem como o ônix precioso ou a safira. Não pode ser comparada nem ao ouro nem ao vidro, ninguém a troca por vaso de ouro fino. Quanto ao coral e ao cristal nem se fala. A sabedoria vale mais do que as pérolas. Não pode ser igualada ao topázio da Etiópia, nem pode ser equiparada ao mais puro ouro. De onde vem, pois, a sabedoria? Qual é o lugar da inteligência? Um véu oculta de todos os viventes, e até das aves do céu ela se esconde. Declara o inferno e a morte. Apenas ouvimos falar dela. Deus conhece o caminho para encontrá-la, e é Ele quem sabe o seu lugar, porque Ele vê até os confins da terra e vê tudo o que há debaixo do céu. Quando Ele fixou um peso ao vento e regulou a medida das águas, quando decretou as leis para a chuva e traçou uma rota aos relâmpagos, então a viu e a descreveu, penetrou-a e escrutou-a. Depois disse ao homem, o temor do Senhor eis a sabedoria, fugir do mal eis a inteligência. Capítulo 29. Monólogo de Jó, bons tempos aqueles. Jó continuou seu discurso nesses termos. Quem me dera tornar-me tal como antes, como nos dias em que Deus me protegia, quando a sua lâmpada luzia sobre minha cabeça e a sua luz me guiava nas trevas, tal como era nos dias de seu meu outono, quando Deus velava como um amigo sobre minha tenda, quando o Todo-Poderoso estava ainda comigo e os meus filhos em volta de mim, quando os meus pés se banhavam no creme e o rochedo em mim derramava ondas de azeite, quando saía para ir à porta da cidade e me assentava na praça pública. Viam-me os jovens e se escondiam, e os velhos levantavam-se e ficavam de pé. Os chefes interrompiam suas conversas e punham a mão sobre a boca, calava-se a voz dos príncipes e sua língua se colava ao céu da boca. Quem me ouvia me felicitava, quem me via dava testemunho de mim. Livrava o pobre que pedia socorro e o órfão que não tinha apoio. A bênção do moribundo vinha sobre mim, e eu alegrava o coração da viúva. Revestia-me de justiça e a equidade era para mim como uma roupa e um turbante. Era os olhos do cego e os pés daquele que manca. Era o pai dos pobres e examinava a fundo a causa dos desconhecidos. Quebrava o queixo do perverso e arrancava-lhe a presa de entre os dentes. E dizia, morrerei no meu ninho e meus dias serão tão numerosos quanto os da fênix. Minha raiz atinge a água e o órfão ficará durante a noite sobre os meus ramos. Minha glória sempre se renovará e meu arco se reforçará em minha mão. Escutavam-me, esperavam e recolhi em silêncio meu conselho. Quando acabava de falar, não acrescentavam nada, e minhas palavras eram recebidas como orvalho. Esperavam-me como se espera a chuva, e abriam a boca como se fosse para a chuva de primavera. Sorria para aqueles que perdiam coragem, ante o meu ar benevolente, deixavam de estar abatidos. Quando ia ter com eles, tinha o primeiro lugar. Era importante como rei no meio de suas tropas, como um consolador dos aflitos. E o último capítulo de hoje, capítulo 30, quanta tribulação hoje! Agora, zombam de mim os mais jovens do que eu, aqueles cujos pais eu desdenharia de colocar com os cães do meu rebanho. De quem me serviria a força de seus braços, homens cujo vigor já apareceu inteiramente? Reduzidos a nada pela miséria e pela fome, roem um solo árido e desolado, colhem ervas e cascas dos arbustos e por pão têm somente a raiz das gestas. São expulsos do povo e gritam com eles como se fossem ladrões. Moram em barrancos medonhos, nas cavernas da terra e dos rochedos. Ouvem-se seus gritos entre os arbustos e amontoam-se debaixo das urtigas. São filhos de infames e de gente sem nome que são expulsos da terra. Agora, porém, sou o assunto de suas canções, tema de seus escárnios.
Afastam-se de mim com horror e não receiam cuspir-me no rosto. Desamarraram a corda para humilhar-me, sacudiram de si todo o freio diante de mim. À minha direita levanta-se a raça deles, tentam atrapalhar meus pés e abrem diante de mim o caminho de sua desgraça. Embaralham minha vereda para me perder e trabalham para minha ruína. Penetram como por uma grande brecha e rompem entre os escombros. O pavor me invade. Minha esperança é varrida como se fosse pelo vento, e minha felicidade passa como uma nuvem. Agora minha alma se dissolve e os dias de aflição me dominaram. A noite transpassa os meus ossos e consome-os, os males que me roem não dormem. Com violência agarra a minha veste e aparte-me com o colarinho de minha túnica. Deus jogou-me no lodo e eu me confundo com a poeira e a cinza. Clamo por ti e não me respondes. Ponho-me diante de ti e não olhas para mim. Tornastes cruel para comigo e ataca-me com toda a força de tua mão. Tu me arrebatas e me faz cavalgar o tufão para me aniquilar na tempestade. Bem sei que me levarás à morte, ao lugar onde se encontram todos os viventes. Mas não é para aquele que caí que estendi a mão, quando na ruína pedia socorro? Não chorei com os oprimidos? Não teve minha alma a piedade dos pobres? Esperava a felicidade e veio a desgraça. Esperava a luz e vieram as trevas. Minhas entranhas abrasam-se sem nenhum descanso, assaltaram-me os dias de aflição. Caminho no luto sem sol, levanto-me numa multidão de gritos. Tornei-me irmão de chacais e companheiro dos avestruzes. Minha pele enegrece e cai, e meus ossos são consumidos pela febre. Minha cítara só dá acordes lúgubres, e minha flauta sons queixosos. E aqui termina a leitura de hoje. Deus te abençoe.